Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos hoje mais uma vez reunidos para trazermos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 11, cujo título é Esquecimento do Passado. Mas antes, para darmos início às nossas atividades, nós vamos fazer uma breve oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, provedor maior de todas as nossas reais necessidades, a Jesus, nosso Mestre e nosso Guia, e aos bons espíritos que nos acompanham na presente jornada. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo dom da vida, por mais uma oportunidade de viver e ser feliz. Muito obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que nos são concedidas para o progresso do nosso espírito. Que o Senhor se apiede de toda a humanidade sofredora e que nos ajude a suportarmos todas as aflições, todas as dores e a nos melhorarmos a cada dia que passa. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus e dos bons espíritos, nós damos início a esta palestra. Que assim seja. Muito bem, então, como havíamos dito, nós escolhemos o tema Esquecimento do Passado, que se encontra exatamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. Em que consiste o esquecimento do passado? Toda vez que nós reencarnamos aqui na Terra ou em qualquer outro planeta, nosso espírito, nunca esquecendo que o nosso espírito é imortal, nós já tivemos várias encarnações aqui na Terra, já tivemos várias encarnações em outros mundos habitados, de outros sistemas solares, não nos esqueçamos disso. Então, toda vez que nós reencarnamos, nós esquecemos temporariamente tudo aquilo que fizemos em outras vidas, tudo aquilo que fizemos, inclusive, no plano espiritual, onde estávamos antes de reencarnar. Nós esquecemos de absolutamente tudo. Então, é nisso que consiste o esquecimento do passado. Esquecimento de vidas passadas, daquilo que fizemos de bom ou de ruim em existências passadas. Muito bem. E por que isso acontece? Todos nós sabemos, tá? E Allan Kardec nos traz essa informação, que Deus não faz nada de inútil. Então, se Deus quis que esquecêssemos as coisas boas e as coisas ruins que fizemos em outra vida, é que isso tem um propósito, tem uma finalidade útil para nós e para o contexto da sociedade. Então, nós vamos analisar exatamente isso. Qual a causa, qual a razão de nós esquecermos as coisas que fizemos em vidas pretéritas? Allan Kardec nos coloca da seguinte forma: se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Vamos ver que inconvenientes são esses. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente, ou então exaltar o nosso orgulho, entravando assim o nosso livre-arbítrio. Então, aqui tem a primeira questão importante para nós. O esquecimento do passado não entrava o nosso livre-arbítrio. Nós ficamos exatamente livres para decidirmos, para tomarmos todas as nossas decisões na vida adulta. Né? Qual o caminho a seguir? Entre duas ou mais escolhas, entre dois ou mais caminhos, o nosso livre-arbítrio nos permite escolher qual o melhor para cada um de nós.
Em todo caso, provocaria inevitável perturbação nas relações sociais. Por que isso? Vamos ver. Frequentemente, o espírito reencarna no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Então, isso é frequente aqui na Terra, né? Graças ao grau de inferioridade dos habitantes da Terra, inferioridade moral e intelectual. Nós reencarnamos frequentemente com as mesmas pessoas, estabelecendo vínculos, né? Repetindo vínculos de outras vidas, pessoas essas com as quais nós cometemos alguns erros. E esses erros podem ter sido muito graves. Né? Então, e sempre com o objetivo de reparar o mal que tenhamos feito a essas pessoas. Né? Ou então, restabelecendo, fortalecendo vínculos de amor. Se reconhecesse nelas as pessoas a quem havia odiado, talvez o ódio despertaria outra vez no seu íntimo. De qualquer modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem tivesse ofendido. Então, como é comum nós reencarnarmos no mesmo meio em que já vivemos, convivendo com as mesmas pessoas que já nos relacionamos em outras vidas, com a finalidade de repararmos o mal que lhes tenhamos feito, então é importante, é fundamental que nós esqueçamos, né, de todas as coisas ruins que fizemos em outras vidas para aquelas pessoas. Então é comum, né, nós reencarnarmos com um pai, uma mãe, né, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, que nós tenhamos tido desavenças em outras vidas. É também bastante comum, né, que os crimes praticados, os crimes de homicídio, né, de crimes passionais, assassinatos praticados em outras vidas, né, nós tenhamos que reencarnar com essas mesmas pessoas, a fim de repararmos o mal que lhes tenhamos feito. Né? Nós não sabemos o que fomos em outras vidas, nós não sabemos o que fizemos em outras vidas, né? Nós não sabemos a quem prejudicamos, mas com certeza nós fizemos coisas erradas. Para isso, basta nós fazermos uma análise daquilo que nós estejamos cometendo de erros. Basta nós nos analisarmos e verificarmos que tipo de erro nós estamos cometendo. Muito provavelmente, nós estamos repetindo os mesmos erros de vidas passadas. Claro que nós, na presente encarnação, né, já estamos um pouco melhores, tá? Especialmente nós que já estamos em contato com a doutrina espírita. A doutrina espírita nos explica tudo, tem explicação para tudo, nos explica todos os graves problemas que assolam a humanidade. Tá? Então, esses sentimentos instintivos, né, de antipatia que nós temos por algumas pessoas, tanto no seio da nossa família, quanto no trabalho, na vizinhança, tem uma explicação. Né? Então, das duas, uma. Ou nós fizemos o mal a essas pessoas, né? E, portanto, nasceu a partir dali um sentimento de ódio entre ambos, ou eles nos fizeram mal. Alguém é culpado. E nós vamos ter que reparar o mal que fizemos, ou essas pessoas terão de reparar o mal que elas nos fizeram. Né? De qualquer forma, nós vamos ter que nos ajustar. E para isso,
a encarnação é de fundamental importância, reencarnação é de fundamental importância, né? É de fundamental importância que nós reencarnemos com aquelas pessoas com as quais nós temos dívidas ou elas têm dívidas para conosco, dívidas morais, né? Como a gente não sabe as coisas ruins que fizemos em outras vidas, e é até bom que não saibamos, né? Isso facilita, né? Que nós pacifiquemos os relacionamentos conflituosos que temos com essas pessoas. E nós devemos aproveitar a presente encarnação, né, para transformarmos, convertermos o amor, o ódio em amor. E também para perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Porque de nossa parte nós também precisamos que os outros perdoem as nossas faltas, desta ou de outras vidas. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e nos basta, a voz da consciência. A voz da consciência. E as tendências instintivas. Mas ele nos tira o que poderia prejudicar-nos, que é exatamente a lembrança de tudo que nós fizemos em outras vidas. Então Deus nos tira isso e nos dá a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Através da análise, o homem sábio, ele analisa todos os detalhes do seu caráter, todas as suas tendências instintivas. Por quê? Porque ele sabe, o homem sábio sabe que tem defeitos a corrigir. Então, se ele analisar as suas tendências instintivas, né, as suas más tendências, ele vai saber onde ele deve se corrigir. E nós temos muito trabalho pela frente, convenhamos, né? Nós temos muitos defeitos. Então, são tendências instintivas, negativas, que nós temos de corrigir, né? Transformá-las em boas tendências, em bons hábitos, em bons costumes, né? O homem traz consigo ao renascer aquilo que adquiriu. Tudo que eu adquiri de vidas passadas, o conhecimento, as coisas boas, me acompanham na presente encarnação. Ele renasce como se fez em todas as suas pretéritas existências. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se é punido é porque fez o mal. Não existe injustiça. Deus é justo, soberanamente bom e justo. Deus jamais deixaria que alguma injustiça acontecesse para conosco. Todas as coisas ruins que acontecem conosco são justas. Todo sofrimento é justo. Todo sofrimento é justo. Se nós estamos sendo punidos, é porque nós fizemos por merecer, né, cometendo os mesmos erros, os mesmos crimes contra nossos irmãos de caminhada em outras vidas. Ou nesta também, né? E é interessante observar o seguinte, essa primeira frase do Allan Kardec: o homem traz consigo ao renascer aquilo que adquiriu. Vejam vocês, por que algumas pessoas são mais inteligentes que outras? Por quê? Porque essas pessoas mais inteligentes trabalharam mais, leram mais, escreveram mais, se instruíram mais, foram em busca do conhecimento. E reencarnam, renascem cada vez mais inteligentes. Já aquela pessoa que não é tão inteligente assim, é porque na verdade, muito preguiçoso, né? Trabalhou pouco em outras vidas, né? Não buscou o conhecimento, não buscou a sabedoria, não leu muito pouco. Até hoje tem espíritas que leem muito pouco. Então, como é que vão adquirir o conhecimento? Começa a estudar no centro espírita, começa lá no ESD,
estudo sistematizado da doutrina espírita. Vem em busca do conhecimento, né? Com base nas palavras de Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, todo espírita busca esse conhecimento, busca essa verdade para se libertar do homem antigo, se libertar da ignorância. Tá? E aí começa a estudar no centro espírita, lá no ESD 1, tá? No primeiro ano do ESD. E aí não quer ler o livro dos espíritos, não quer ler o livro dos médiuns, não quer ler a Gênese, não quer ler o céu e o inferno, não quer ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um repositório de sabedoria. É toda a vida de Jesus analisada do ponto de vista da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos superiores. Não quer ler, se nega a ler, se nega a estudar, quer apenas frequentar as aulas. Vai aprender como? Então, todos nós espíritas aprendemos desde o primeiro ano que nós frequentamos um grupo de estudo ou o centro espírita propriamente dito. Aprendemos que temos de nos livrar da preguiça, do ócio, para podermos aprender alguma coisa. E essa doutrina espírita que nós aprendemos nos grupos de estudo, nós temos que colocar em prática no dia a dia. Senão de nada nos adianta. De que adianta o conhecimento do espírito, da ciência espírita, né? da filosofia espiritualista chamada espiritismo, se nós não o aplicarmos em nosso dia a dia? Adianta conhecer o Evangelho, né, de cabo a rabo, de fio a pavio, se nós não praticamos o Evangelho de Jesus? Não, de nada adianta. Então, nós espíritas lemos muito, nós estudamos muito, nós fazemos as nossas anotações, nós fazemos os nossos resumos, nós somos buscadores da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Continua Allan Kardec na análise, suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, né? Na análise das más tendências, para corrigir essas más tendências em si próprio. Toda a nossa atenção deve se concentrar na presente encarnação nisso. Nós temos que nos melhorar, nós temos que progredir, não só intelectualmente, mas especialmente, né? Espiritualmente, moralmente, nós temos que progredir. Pois daquilo que se corrigiu completamente, não restará mais nenhum sinal. Então, se eu corrigir uma tendência má nesta ou em outras vidas, não vai ter mais nenhum sinal daquele defeito, né? Se eu corrigir em mim a inveja, eu não vou ser mais invejoso, né? É algo que ficou para trás. Se eu corrigir em mim a maledicência, né, eu nunca vou falar mal de ninguém, né? Então, se eu sou uma pessoa honesta, é porque eu venci a desonestidade com muito trabalho, com muito esforço próprio. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. A voz da consciência. Em determinado ponto, numa determinada questão lá do Livro dos Espíritos, exatamente no capítulo 1º da parte 3ª do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, que vocês, alunos do ESD 1, vão estudar no 2º ano do ESD, leis morais, tá? Lá os espíritos superiores nos dizem que as leis de Deus estão em nossa consciência. Mas foi necessário que os espíritos superiores as trouxessem novamente,
Estão todas lá na parte terceira do Livro dos Espíritos. Tá? E nós dedicamos um ano inteiro estudando as leis de Deus para introjetarmos em nossa mente essas leis e colocarmos essas leis em prática. Tudo que nós fizermos de acordo com as leis de Deus será o bem. E tudo que nós fizermos contrariamente às leis de Deus será o mal. E essas leis todas estão na nossa consciência. Mas, por acréscimo da misericórdia divina, Deus permitiu que os espíritos superiores ditassem para o grupo de médiuns utilizados por Allan Kardec esta doutrina tão perfeita, tão linda, tão maravilhosa que é a doutrina espírita. Ademais, aqui Allan Kardec traz uma abordagem bem importante. Vamos prestar atenção. Ademais, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Retornando à vida espiritual, né? Após a morte, retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do passado, a lembrança de todas as vidas passadas. A propósito, aqui cabe um parênteses, logo depois que o espírito morre e passa aquele estado de perturbação inicial, ele recorda tudo que ele fez na presente vida. Passa um filme, né, em sua mente, todas as coisas boas que ele fez, todas as coisas ruins, os erros praticados, as boas ações. Esse filme passa na mente do espírito logo após a sua desencarnação. Mas voltando ao tema. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrena durante o sono. Então, durante o sono, a gente esquece, né, tudo aquilo que fizemos durante o dia e nos dias antecedentes. Mas logo que a gente acorda do sono, nós nos lembramos, né, perfeitamente tudo que fizemos no dia anterior e nos dias antecedentes. Né? Continua Allan Kardec dizendo o seguinte: não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois a experiência demonstra que, mesmo encarnado, o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente, por justiça com justiça. É justo o seu sofrimento. O espírito, durante o sono, ele recobra parcialmente a sua liberdade individual, a sua liberdade como espírito. Essa liberdade se completa com a morte do corpo. Com a morte do corpo, né, o espírito está livre das amarras do corpo. Mas durante o sono ele se liberta parcialmente do corpo. E aí ele poderá, né, recordar, acessar arquivos de vidas anteriores. Né? Poderá se lembrar, né, do que fez em vidas passadas. Né? Às vezes nós temos determinados sonhos que estamos vivendo em uma outra época, né? Com outro tipo de roupa, né? Com outros tipos de costume, um outro tipo de cidade. Né? Então, são lembranças de vidas passadas. Então, essa emancipação da alma durante o sono do corpo físico, o sono, ele não só se presta para reconstituir as energias do corpo físico, como também para que nós tenhamos uma certa liberdade e entremos em contato com pessoas que já desencarnaram, com parentes que nos antecederam, né, no presente plano. Também podemos entrar em contato com pessoas vivas, né, com parentes que moram em outros países, em outras cidades,
né? Podemos ter uma série de experiências, né? Mas temos que ter cuidado para sempre fazermos uma oração antes de dormir, né? Nos mantermos conectados com os espíritos superiores, especialmente com o nosso anjo da guarda, para que nós tenhamos um bom sono e bons sonhos também, né? Boas experiências durante o sono do corpo físico no plano espiritual, parcialmente desligados. Continua Allan Kardec para finalizar, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Então, isso significa o seguinte, que os espíritos não permitem que a gente, mesmo tendo acesso às coisas que fizemos de ruim em outras vidas, e isso nos dá, né, a certeza do porquê do sofrimento, por que nós estamos sofrendo. As mais das vezes nós temos essas respostas durante o sono do corpo físico. Por que nós estamos sofrendo? E também nos conscientizamos de que esse sofrimento é justo. Nós estamos sofrendo hoje porque fizemos alguém sofrer em outras vidas. Então, meus irmãos, essa é uma lei, né? A lei de ação e reação, que se aplica também, né, a todos nós, né, espíritos inteligentes, né? Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós plantamos o mal, vamos colher o mal. Se nós plantamos o bem, vamos colher o bem. Então, nesta vida, vamos tratar do seguinte: vamos nos quitar perante a lei divina, vamos pagar tudo o que devemos para as leis divinas, tá? Com muita paciência, com muita resignação, tá? Com muita fé em Deus de que tudo isso vai passar, tá? Mas também vamos aproveitar esta encarnação para fazermos o bem, para praticarmos a caridade, tá? Começando dentro de casa. Esse bem, ele deve ser feito dentro de casa. E a verdadeira caridade, conforme a entendia Jesus, nós não nos cansamos de repetir, né? Consiste em 3 coisas. A primeira, tá? Paciência, melhor dizendo, benevolência para com todos. Benevolência significa boa vontade para com todos. Segundo, indulgência para as imperfeições alheias. Isso significa tolerância para com os defeitos dos outros, porque também precisamos que os outros tolerem as nossas faltas. E, por último, perdão das ofensas. Perdoai para que Deus os perdoe. Perdoai aqueles que os ofenderam. Procura a pessoa que te ofendeu em particular. Conversa com ela. Tenha um entendimento com essa pessoa. E de um inimigo, você poderá ter uma agradável surpresa em que esse inimigo irá se converter, quiçá, no seu melhor amigo. Geralmente é isso que acontece, meus irmãos. Nós temos inúmeros relatos de espíritos desencarnados, ditando livros para os médiuns, dizendo que a partir do momento em que procurou o seu inimigo e fez as pazes com ele e perdoou o seu inimigo e seu inimigo o perdoou, ganhou o melhor amigo possível e imaginável, né? Em sua vida de espírito imortal. Então vamos aproveitar todos os momentos, todos os instantes para nos melhorarmos, tá? Intelectual e moralmente, fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance. E não esqueça, meu irmão, tem muita gente passando fome durante esta pandemia. Então ajude os menos afortunados. Você é um privilegiado.
ajude aqueles que estão sofrendo, ajude aqueles que estão passando fome. E vamos nos cuidar, porque a pandemia está aí, o vírus está aí e muita gente está morrendo. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus e que Deus nos abençoe nesta hora e para sempre. Que assim seja.